Então, o que nós tivemos a oportunidade de ver foi o desbaratamento da base social que a burguesia estava tentando agrupar em torno do Bolsonaro, né? E agora nós estamos no meio de uma crise. A própria burguesia, através dos institutos de pesquisa, ela procura mostrar que o Bolsonaro perdeu uma boa parte do apoio que ele tinha, né? Essa semana aqui, eu não sei se foi o Ibope, falou que o Bolsonaro perdeu 15 milhões de pessoas de apoio. Lógico que é um número que não dá para a gente ter segurança com esse número, mas indica, de um modo geral, né, esse fenômeno, né? A burguesia fracassou em constituir, até o momento, um governo que tem uma base social capaz de levar adiante os ataques que ela precisa lançar contra a população. Nós temos que lembrar que, depois que foi derrubado o governo Dilma Rousseff, o grande problema político que se colocava para a burguesia era de eleger um presidente que institucionalizasse o golpe e desse uma aparência de legitimidade e autoridade política para os golpistas, né? Esse processo, a gente viu, ele foi extremamente complicado, porque o Temer, que foi colocado no governo, com apoio de toda a burguesia contra o PT, depois de uma enorme campanha, né, de calúnias contra o PT, contra o governo da Dilma, etc. e tal, o governo dele se esvaziou rapidamente devido, primeiro, à política completamente antipopular que ele lançou, né? O Temer lançou a reforma da Previdência, terceirização, reforma trabalhista, essa coisa toda, isso aí, o ajuste fiscal, né? Isso aí acabou indispondo ele com toda a população. Foi uma preparação do governo Bolsonaro. O governo se esvaziou completamente. Aí elegeram o Bolsonaro e isso daí não conseguiu superar a crise. Acho que é um dado fundamental da situação política que transpareceu agora na defensiva ideológica diante do problema de 64. Quer dizer, a burguesia abriu uma crise, né, com o golpe de Estado que ela não conseguiu fechar até agora, né? Quer dizer, eles tiraram do poder, eles tiraram do governo, um governo que foi eleito, que tem uma base popular real, e colocaram governos artificiais. E esses governos artificiais não dão conta de reverter a situação em favor da burguesia. O governo Bolsonaro, nesse sentido, é um fracasso. Nós havíamos assinalado no começo do governo Bolsonaro que era preciso, né, antes de tirar qualquer conclusão sobre o destino do governo, esperar para ver como se desenvolvia a luta política. E aí, o desenvolvimento da luta política mostra que a polarização que se abriu no país com a derrubada do governo Dilma Rousseff, ela tem uma linha ascendente muito marcante e ela não acaba de aumentar, né? Ela vai aumentando sistematicamente. Logicamente que se a burguesia não conseguir resolver esse problema, né, e nesse momento aqui, nada indicaria que ela vai conseguir resolver o problema, a crise política vai se aumentar, os episódios de crise política vão se intensificar, né? Por exemplo, pode acontecer a derrubada do governo. O governo Bolsonaro, nesse momento, ele está como estava o governo Collor na época que ele começou a ser atacado pela própria burguesia, né? Muita gente não lembra disso daí, porque, logicamente, né, você tem uma memória dos acontecimentos políticos, depende muito da sua participação nos acontecimentos políticos. Mas, só para dar um quadro disso daí, nós temos que entender o seguinte: o Collor, quando foi eleito, né, ele foi eleito em condições muito parecidas com o Bolsonaro, e ele lançou um plano muito duro de ajuste, que foi o Plano Collor, onde ele confiscou a poupança, né, ele congelou os preços, etc. e tal, provocou o fechamento de uma grande quantidade de indústrias e de postos de trabalho. Eu acho que só nos primeiros 2, 3 meses do governo teve 3 ou 4 milhões de demissões. E isso daí, né, a ideia da burguesia naquele momento era a seguinte: com essa terapia de choque, ele abre caminho para a estabilização da economia e um novo ciclo de crescimento econômico, mas isso não aconteceu.
A política do Collor levou a uma recessão. Num dado momento, né, em que a recessão estava no auge, o Collor anunciou que ele ia lançar uma proposta para conter a inflação, porque a inflação também começou a subir, que era uma proposta parecida com o Plano Real. Ele ia equiparar os preços internos aos preços externos, quer dizer, fazer uma paridade da moeda nacional. A hora que os empresários viram isso aí, falou, isso aqui é fechar o último buraquinho pelo qual nós estamos respirando nesse sufoco que é a economia nacional, que são as exportações. Aí a burguesia foi lá, não queria derrubar o Collor. Eles não pensaram em derrubar o Collor. Eles foram lá e conversaram com o governo e falaram, não dá para fazer isso daí, vai levar uma boa parte do capital nacional à falência. Vai levar o país ao fundo do poço. Nós não podemos conviver com isso. E abriu-se uma etapa em que os capitalistas procuraram convencer o governo a não fazer isso daí. Né? Houve até um momento em que eles chamaram uma reunião com o ministro da Fazenda para, num jantar assim, com um número muito grande de empresários, para mostrar que a opinião dos empresários era contrária a esse plano. Mas o Collor não se comoveu com isso. E a burguesia entrou numa outra etapa, que foi a etapa de derrubar o governo. Eu diria que o Bolsonaro está nessa etapa anterior. Né? Essa semana aqui já houve um sinal meio grave, né, da crise entre o governo e os empresários, que foi que o chefe da bancada ruralista, né, encontrou a Joyce Hasselman, líder do governo no Congresso, e falou, a nossa paciência acabou, agora chega, não dá para aguentar mais. Isso daí foi feito em função da visita do Bolsonaro a Israel, onde ele afrontou os árabes, né, os palestinos, e depois que ele afrontou os palestinos, o Hamas tirou uma nota pública pedindo aos países árabes que rompessem relações comerciais com o Brasil, uma coisa extremamente delicada, né? E o filho do Bolsonaro soltou uma postagem no Twitter falando que os palestinos se explodam, quer dizer, em vez de apaziguar, jogando gasolina no incêndio, né? Foi isso que levou o chefe da bancada ruralista a essa situação. Não quer dizer que é uma declaração de momento, o cidadão estava irritado e tal, né? Depois ele vai se reunir com as pessoas para vamos esperar mais um pouquinho, conversar. Não quer dizer nada em si, mas uma coisa é certa, aproxima-se um momento em que a situação do governo vai ficar insustentável. Se, por exemplo, os árabes decidirem romper relações com o Brasil, o prejuízo para o setor empresarial agrário vai ser da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de dólares por ano, o que significa também a supressão de 150 mil empregos diretos. Quer dizer, é uma catástrofe econômica. O país está numa recessão, né? O governo Bolsonaro não consegue apresentar nada que mostre que eles vão sair da recessão e, portanto, o governo está numa grande entalada. Tudo isso se refletiu nos atos de 1964. Explica toda essa defensiva, explica toda essa situação. Quer dizer, nós temos uma crise enorme.